As verdades não ditas ainda se escondiam nas sombras, e eu, mesmo cercado por sorrisos, não podia ignorar a sensação de que a noite ainda estava apenas começando. Aliás, se ouvir o balido, cuidado, é melhor correr. Olá, aqui é a Hannah e O Balido é um conto, ou mais ou menos uma noveleta, que estava presente no catálogo do Encha Seu Kindle para 2025. Eu fiquei curiosa com essa capa e também muito curiosa com a sinopse dele. Mas eu não esperava que eu ia ter uma surpresa tão grande no final. Se assim como eu, você não conhecia O Balido, ele é uma história nacional ambientada no interior da Bahia e foi publicado pela editora Flive sob o selo Voe, que normalmente são disponibilizados no catálogo do Kindle Unlimited. E eu fiquei muito curiosa com essa sinopse dele, porque ele era uma história que tinha tudo a ver com o Halloween. Então eu deixei ele separado exatamente para ler durante essa semana do Halloween, né, que já tá perto. Esse vídeo está sendo gravado no dia 29 de outubro. Além de eu ter descoberto muitas coisas sobre o nosso próprio folclore que eu nem sequer conhecia. A história é narrada em primeira pessoa e traz o ponto de vista de Eloy, que é um rapaz que mora aqui no Rio de Janeiro. Ele morava inclusive com a mãe dele, só que a mãe dele acabou sucumbindo a uma doença que acabou dando cabo da vida dela. E ele ficou muito nervoso por conta disso, porque ela era o único elo com o passado dele. Ele mal sabia sobre o pai, sobre os avós ou qualquer outro parente que ele tivesse. Nunca soube se tinha mais alguém vivo, se era sua mãe mesmo, e porque a mãe dele nunca contava nada. Além disso, ela tinha umas reações muito esquisitas em relação às perguntas que ele fazia para descobrir, né, sobre esse passado. E além dessas reações muito estranhas, ela acabou perdendo a sanidade dela por conta de alguns pesadelos que acabaram se tornando reais demais na cabeça dela. E por conta disso, ela foi parar no hospital psiquiátrico e ele agora tá se vendo tendo os mesmos pesadelos que ela relatava logo no começo dessa doença. Então, com medo dele estar seguindo o mesmo caminho, ele resolveu começar a pesquisar por si só. E mexendo nas coisas da mãe dele, ele acabou descobrindo umas coisas, umas pistas que levariam a crer que a avó dele estava viva, a que seria a Dona Marta. Só que essa Dona Marta mora no interior da Bahia. Que ele nem sequer sabia qual era a origem. Ele só sabia que tinha vindo do Nordeste, mas não sabia nem sequer qual estado que era. E agora, já tendo pelo menos um norte, pelo menos sabia que era uma cidadezinha do interior da Bahia, ele já poderia pelo menos ir lá para procurar. Porque cidadezinha do interior sabe como é que é, né? Todo mundo se conhece, ou se pelo menos a avó dele não estiver mais viva, mas pelo menos alguém ia conhecer e ia contar a história dele. E a única pessoa com quem ele pode se abrir e conversar sobre isso é o namorado dele, com quem ele já mora há muito tempo, que é o Ari. E o Ari dá total apoio pra ele, né? Não, eu vou lá com você e a gente vai descobrir qual é a sua história, se é isso que tá te consumindo tanto, eu acho que você tem direito de saber. E os dois partem nessa jornada para poder conhecer a avó dele e as raízes do Eloy. Só que quando eles começam a chegar já perto dessa cidadezinha, algumas coisas já começam a dar sinal de que vai dar errado. A começar pelo carro que começa a enguiçar de uma forma inexplicável, sinal de celular que não existe, sinal de internet que também não existe, parece que lá ninguém nunca soube nem sequer o que é uma conexão de 4G, 5G, o que dirá Wi-Fi. As coisas já começam a ficar meio esquisitas, também quando o Eloy chega e descobre que a cidade é pequena, porém todo mundo parece ser receptivo demais e parece já estar esperando pelo Eloy. Mas se não tinha nem sequer sinal de celular nem nada, ele não tinha nem como avisar que ele estava chegando. Então, como é que esse pessoal já sabia que ele estava chegando? Alguma coisa estava errada, né? E conforme a história vai se passando, a gente vai acompanhando também o ponto de vista do Eloy enquanto ele vai descobrindo a própria história dele. Ele encontra a avó, assim como outras pessoas que conviveram com a mãe dele, e assim ele tenta entender como que seria o passado, não só da mãe, mas também dele, e por que que a mãe dele saiu da cidade e não quis mais manter contato. O problema é, conforme os dias vão se passando, o Eloy percebe que tá bem difícil dele sair da cidade. Tem alguma coisa lá meio esquisita, parece que tá todo mundo enredando ele, e o Ari é o primeiro
que parece muito apaixonado pela cidade. A pessoa que mais gostava do meio urbano, de repente está gostando demais de uma cidadezinha pequena que não tem quase nada para fazer, a não ser uma festa pela qual eles esperam muito tempo, que é uma festa das 4 luas, e que parece animar bastante a cidade, porque tem bastante dança, tem bastante cântico, muita brincadeira, jogos, que eles chegam exatamente nessa data da festividade. Além disso, a avó tá muito feliz em ter reencontrado o Eloy, faz de tudo para agradar ele, arrumou um quarto bem bonitinho para ele ficar hospedado lá, e ele tem essa recepção muito boa e tal, mas ainda sente que alguma coisa tá esquisita demais. E essa sensação de tudo tá muito esquisito é o que dá esse toque mais sombrio pra noveleta. Porque você já sabe que o negócio vai dar errado, mas você quer saber o que vai dar errado. E exatamente porque eu já tinha esse faro, né, de que alguma coisa tava esquisita ali, eu não queria largar essa leitura. Então eu fui continuando ávida por saber o que mais ia acontecer, até porque a Marta, né, que é a avó do Eloy, ela conta como ela tá muito feliz de reencontrar o neto dela, que é muito bom ter esse elo da família de volta. Só que fica aquela coisa, né? Se ela sabia onde era que tava o neto dela, né? Ou pelo menos ela dava indício de que ela sabia, por que ela nunca foi atrás? Desapareceu por completo, nunca quis contar nada pro Eloy. Tem alguma coisa ainda que parece que ninguém tá contando e o Eloy fica cada vez mais curioso e eu também fui ficando conforme eu fui lendo. E eu tava querendo pescar qualquer mistério, qualquer coisa, porque parece todo mundo feliz demais, sabe, com essa chegada, mas a chegada é inesperada, então nada ali se encaixa. E aí, quando as coisas vão começando a ser explicadas, a minha mente foi explodindo, foi um plot twist atrás de outro plot twist, e eu já tava cada vez mais curiosa e eu não consegui mais largar essa leitura. E o autor soube trabalhar com essa questão sombria muito bem. Não só essa questão sombria, como ele colocou um toque perfeitamente brasileiro. E, aliás, se você tiver medo dessas coisas assim mais sobrenaturais, eu aconselho que você fique um pouco longe ou vá com muito cuidado. O que eu posso falar aqui, sem correr muito risco também de dar spoiler, é que esse clima todo sombrio tem tudo a ver também com o nosso folclore. Eu não conhecia essa parte que é de lá do interior da Bahia, porque parece ser uma coisa muito local. E eu gostei muito da forma como o autor trabalhou, porque ficou uma coisa didática. Eu até fui pesquisar na internet depois sobre esse tema do folclore e eu me surpreendi um bocado. Estava mais acostumada com outras histórias, né, que são mais comuns na internet, mas eu gosto muito quando o nosso folclore é trabalhado nesse tom de terror, porque se você for parar pra pensar, muitas lendas do nosso folclore, elas são originalmente de terror, mas pra não dar muito susto nas criancinhas, acabou ficando essa coisa mais fofinha, e a gente acabou crescendo com essa versão mais fofinha. Então quando eu encontro uma versão do nosso folclore que é mais sombria, me surpreende muito. E esse foi um caso como esse, né, em que tem o nosso folclore aqui retratado de uma forma mais sombria, e que o Eloy também vai descobrir da forma pior possível. Além disso, eu achei curioso o jeito do autor descrever o Eloy, porque ele é a emoção em pessoa. Então ele tem os sentimentos dele de uma forma muito intensa, tanto do lado bom quanto do lado ruim. Então quando ele se apaixona de uma forma muito profunda. Quando ele quer se apaixonar por um outro assunto, também ele se apaixonou de uma forma muito profunda, muito intensa, e ele vive a vida com uma intensidade muito grande. E quando a gente vai entendendo a história dele, a gente meio que percebe o porquê que ele tem essa intensidade tão grande. Mas eu acho que, apesar de que em alguns momentos isso se encaixou muito bem, porque foi um contraponto com o lado sombrio da história, que deu esse equilíbrio e não deixou a narrativa tão pesada. No entanto, em alguns pontos eu achei que não se encaixou muito bem, porque acabou deixando a narrativa um pouco mais arrastada. E o que era pra ser uma coisa mais rápida, só pra gente entender algumas coisas que estavam acontecendo e já partir pra próxima cena, acabou se arrastando um pouco demais e eu fiquei me perguntando, será que vai ficar só nisso? Será que não vai ter mais nada além? Felizmente, né, tinha alguma coisa além, mas essa parte acabou deixando a história um pouco mais lenta. Eu achei que eu não tinha tanta necessidade nesse ponto. Mas isso é uma visão minha, tá? Pode ser que pra você funcione de uma outra forma e você acha a leitura perfeita demais. Além disso, não é porque eu me incomodei um pouco com essa parte mais arrastada que a narrativa foi ruim. Pelo contrário, ela me surpreendeu muito positivamente e continua sendo 5 estrelas. Mas eu não sei isso, é uma história que eu recomendo, eu gostei muito e acho que se você gostar também de saber mais sobre o nosso folclore brasileiro através de literatura, essa é uma boa pedida. Além disso, os outros personagens, conforme a gente vai conhecendo também, a gente começa a ter já as nossas teorias, né? Tanto da avó do Eloy, quanto do namorado do Eloy, das outras
outras pessoas também da cidade. Cada um ali parece ter um segredo e que parece ser muito importante pro andamento da narrativa e pro Eloy se ele quiser ficar vivo no final. Então a gente tem que prestar muita atenção a que cada pessoa fala, porque a qualquer momento eles podem estar mentindo ou estar tentando pegar uma peça, alguma coisa assim. Então eu gostei muito de como o autor ambientou cada personagem, as atitudes dele, e eu não sei, sinceramente, como eu faria, se eu teria as mesmas atitudes do Eloy se eu estivesse no lugar dele. Não sei, talvez eu tivesse, olhando de fora, talvez eu tivesse saído correndo na primeira chance, né? Mas eu até entendo um pouco da questão da curiosidade dele, de querer ficar um pouco mais lá na cidade. Só que tem aquilo, né? Até onde você vai só pra saber o final de uma fofoca. E é isso, como eu já comentei, pra mim foi uma experiência muito positiva, né? Apesar de algumas ressalvas, mas ainda assim é uma leitura que eu recomendo bastante. Se você gosta dessas leituras trevosas, se você não se importa, se você já tiver passado do Halloween, que você lê o terror o ano todo, porque eu sou assim, pra mim não importa, eu leio o terror o ano todo, então você aproveita e já pega lá esse livro emprestado no Kindle Unlimited, pra você também conhecer a história do Eloy e também aprender um pouco sobre o nosso folclore. E antes de você ir, não esquece de dar uma olhadinha na tela final, porque pode ter alguma coisa que também te interesse aqui no canal. Até o próximo vídeo, tchauzinho!